Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu falaria apenas sobre duas notícias, mas eu cliquei aqui para gravar e acabei olhando o celular antes e saiu uma notícia, um tweet, né, que é uma notícia e muito importante. Então eu já vou falar dela antes de falar das duas notícias que já estavam aqui no roteiro, né, para esse vídeo. Então, qual que foi essa notícia? Bem curta, mas interessante e importante. Foi confirmada a luta entre Stephen Thompson e Belal Muhammad para o dia 18 de dezembro. Então, uma luta muito boa, né? Muito boa, muito interessante aí na categoria meio médio. De um lado a gente tem o karateca Stephen Thompson, aquele cara que controla a distância, um karatê ofensivo, né? O cara que se movimenta muito bem, tem um poder de nocaute muito interessante, é um cara que se defende bem das quedas, contra o Belal Muhammad, que é um cara que gosta de colocar pressão, né? De caminhar para cima, clinchar, às vezes aplicar queda, tem bons golpes também na trocação, é um cara perigoso, então vai ser mais ou menos aquele estilo aquele estilo de luta, né, que a gente já viu o Thompson fazer, né, de um lado vai ter o adversário dele tentando grudar nele, colocar pressão, encurtar, não deixar ele ficar fazendo o jogo dele de karateca, e do outro a gente vai ter o Thompson ali medindo a distância e aproveitando para conectar os golpes, enfim, uma luta bem legal. Então, vamos lá para as outras duas notícias, né, a primeira a gente tem o Max Holloway falando aí sobre Charles do Bronx, sobre McGregor, enfim, ele deu algumas declarações ali, né, no Media Day do UFC 200, do UFC Vegas 42, e eu vou ler aqui algumas coisas do que ele disse, né? Ele começou dizendo isso aqui: no final do dia, eu tenho 5 vitórias em lutas de título. Eu gostaria que a minha 6ª vitória em lutas de título fosse contra Volkanovski? Com certeza, mas o UFC conversou sobre um monte de coisas com a gente. Eu tenho uma vitória sobre o campeão de 70 quilos. Estou na lista super curta para enfrentar o McGregor, sempre. E vocês sabem, eu sou o melhor boxeador do UFC. Então, em momentos como esse, com essas lutas malucas sendo feitas, eu vou deixar vocês usando a imaginação. É tudo que eu vou dizer sobre isso. Bom, ele citou aí o Charles Oliveira, né, o campeão atual peso leve do UFC. Ele já venceu, para quem não lembra, o Charles Oliveira. Foi logo no comecinho da luta, né? Foi quando o Charles sentiu ali uma lesão e a luta teve que ser interrompida e tal, mas o Max Holloway venceu e é uma luta que eu acho muito interessante, apesar do Max Holloway ter que subir de categoria, e quando ele subiu e enfrentou o Poirier não deu muito certo, mas assim, não deu muito certo, né? Foi uma baita luta, não deu certo porque ele não ganhou, mas foi uma luta muito interessante. Então, eu acredito que o Max Holloway pode sim fazer luta legal com o Charles, eu acho sim que ele pode fazer uma luta legal com o McGregor, com o próprio Volkanovski de novo, já que muita gente viu vitória do Holloway naquela última luta entre eles. Então, assim, eu já falei algumas vezes, vou repetir, sou um grande fã do Max Holloway. Claro que todas essas lutas eu acho interessantes, mas tem algumas lutas ali que é mais difícil, né? Contra o Charles, por exemplo, já tem uma fila para enfrentar ele, categoria peso leve é a mais concorrida, então, né, aquela coisa, o natural seria ele ficar na categoria dele e enfrentar o Volkanovski, né, que é o campeão, seria a 3ª luta, mas enfim, seria o caminho natural, mas pelo jeito o UFC, não sei, não dá pra saber exatamente, mas pelo que o Holloway disse, parece que o UFC não tá tão afim. Então, a outra alternativa, já que o Volkanovski não dá e peso leve já tá concorrido, seria o McGregor, que seria uma baita luta também, mas aí é uma luta estritamente comercial pro bolso do Max Holloway, né? E vamos para a próxima notícia, que é sobre a Kayla Harrison, campeã aí do PFL, a gente já falou bastante sobre ela aqui, judoca olímpica e tal, e ela acabou falando ali sobre a Cris Cyborg, né? Ela deu várias declarações, eu não vou ler todas aqui para não ficar muito chato, mas basicamente ela comentou ali, né, que a Cyborg, toda vez que tem algum assunto ali, ela sempre acaba também falando e tal, a Cris Cyborg é bastante ativa nas redes sociais, né? E ela acabou, a Kayla, falando sobre essa possibilidade de enfrentar a Cyborg, o que aconteceria e tal, e ela disse ali, claro, que ela dominaria, e ela disse que ela está numa fase onde ela está subindo na carreira, né? Ela própria, Kayla Harrison, está subindo na carreira, enquanto a Cyborg já está ali, segundo a Kayla, no final da carreira. Então ela disse que não quer de forma alguma, com isso, desrespeitar a Cyborg. Ela disse que aplaude ali o que a Cyborg fez no MMA, que reconhece todo o trabalho dela, né? Que ela realmente é uma grande lutadora, que ela continuou lutando ali, fazendo a carreira dela, mesmo naquele momento no início onde o MMA feminino não era reconhecido, que ela abriu o caminho ali para o esporte, que ela é tão boa, a Cyborg, que ninguém pôde ignorar ela, né? O próprio UFC, né? O Dana White, que sempre meio que, entre aspas, ignorou a Cyborg, teve que engolir ela e levar ela para o UFC e tal. Então, ela elogiou, né, realmente tudo isso, disse que a Cyborg agora provavelmente já está ganhando um bom dinheiro, que vive o melhor momento da carreira dela e tal. Enfim, então ela fez muitos elogios, né, a Cris Cyborg, mas claro que na hora de falar sobre uma possível
luta entre elas, que ela, claro, né, sairia vencedora na visão dela ali, e acabou apontando esse argumento de que ela tá subindo na carreira, que realmente tá, né, porque ela começou a carreira recentemente e vem aí vencendo bem e tal, e que a Cyborg já estaria ali no final. Assim, a gente pode considerar que de fato a Kayla está subindo e a Cyborg já é uma atleta mais experiente e já tá fazendo ali talvez as últimas lutas da carreira, mas eu não acho que o nível das performances da Cyborg vem caindo, dando essa interpretação de que tá no final da carreira, já tá se aposentando e tal, né? Então, assim, eu concordo que o final da carreira da Cyborg é esse, tá próximo? Acho que sim, mas eu não vejo aqueles casos onde a gente pega um lutador que tá no final da carreira e já não tá rendendo muito perto do que o cara rendia, tipo o Frank Edgar, que a gente falou esses dias, que lutou recentemente, né? A gente sabe que tá no final da carreira e as performances dele vêm caindo. No caso da Cyborg, eu não acho que tá caindo, não acho que seria uma luta fácil também, né? Acho que a Cyborg seria a favorita, provavelmente, mas não acho que seria uma luta fácil contra aquela, né? Enfim, é só isso que eu quero ponderar aqui, né? Porque eu entendo e concordo com o que a Kayla falou, que a carreira da Cyborg provavelmente está próxima do fim, né? Não acho que ela vai lutar até os 42, 45 anos, mas enquanto a performance, eu não acho que a Cyborg tá mal. Então, seria uma baita luta, é uma das, né? Todo mundo fala também da própria Kayla com a Amanda, né? Se tivesse Cyborg e Kayla, que eu acho que é o mais provável, né? Porque a Amanda é quase impossível, a não ser que a Kayla vá para UFC, né? Então, se tiver Kayla e Cyborg e a Kayla vencer a Cyborg, aí assim, fica meio claro, nítido que tem que ter Amanda Nunes e Kayla Harrison. Aí eu não sei o que o UFC faria, né? Porque imagine o valor que ficaria um contrato com a Kayla. Se a Kayla luta com a Cyborg e vence, a Kayla tá feita. Porque o UFC vai querer a Kayla para botar com a Amanda, né? Porque aí vai ser uma baita luta que vai vender, vai valorizar ainda mais a Amanda se a Amanda vencer, etc. Só que aí a Kayla, que já tem uma grana, vai querer enfiar a faca no UFC. Né? Óbvio, o passe dela vai ficar mais caro. Enfim, são atletas, como eu já disse em vídeos recentes, né? Cyborg, Amanda, Kayla, pra mim é o topo ali do MMA feminino. Realmente a Kayla é um nome que surpreendeu demais, né? Eu lembro quando eu fiz o primeiro vídeo aqui falando dela, quando ela chegou ali pro PFL e tal, que era uma promessa, que era uma nova Honda e tal, e tinha muita dúvida sobre ela, e é legal ver como ela chegou já num patamar absurdo. Eu não acho que ela está no patamar da Amanda e da Cyborg, né? Eu coloquei as três no mesmo grau aqui em relação ao domínio quanto aos adversários que elas enfrentam, né? Eu ainda acho que a Kayla é inferior, a Cyborg é inferior à Amanda por enquanto, né? Mas ela já está nesse nível em relação aos adversários, né? Porque a Kayla veio dominando todo mundo, foi campeã, embolsou os cheques aí de $1 milhão e tal. Enfim, vamos ver os próximos passos. Eu acho que é o caminho natural a Kayla enfrentar a Cyborg da vida, enfrentar a própria Amanda Nunes, apesar de ter a história da mesma academia e tal, mas é um confronto possível também, entre outras adversárias, né? É uma pena só que a Kayla seja muito grande, pesada e fique complicado bater categorias mais leves e tal, isso pode acabar atrapalhando ela e não tem muitas meninas no peso dela, né? Se não tem muitas meninas no UFC no peso pena, imagine se criassem um peso leve, né? Eu acho que o UFC nem cogita isso, né? Acho que a Kayla, para ir para o UFC, teria que descer no mínimo pro pena ali, que é a opção que ela teria, mas enfim, né? Vamos ficar de olho aí no futuro. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha? Você acha que a Cyborg já está caindo de performance, de desempenho e que a Kayla acabaria vencendo ela ou não? Enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!